Boa tarde, ministra Tereza Campelo, como vai? Boa tarde, Sinara. Boa tarde a todos e todas e todes que nos acompanham aqui contigo na Fórum. Uma alegria estar aqui com vocês, apesar de ser para falar de um assunto tão dramático, né? Nem triste é, realmente lamentável a situação que o Brasil vive. Eu vi Desnecessariamente, né, Sinara? Hã? O quê? Desnecessariamente, né? Exato, desnecessariamente. A gente estava em outro caminho, né, Tereza? A gente estava indo para outro caminho. Esse assunto estava superado, né? E aí eu fiquei muito triste vendo o Lula compartilhar a notícia que saiu no Correio Brasiliense. Tem o print aí da notícia, né, Gui? Olha só, país está de volta ao mapa da fome da ONU. Simplesmente 60 milhões, a insegurança alimentar atinge 60 milhões de brasileiros, é um quarto da população e 15 milhões passando fome, né? Eu queria dizer para a ministra que a parte, os números, isso é visível. Qualquer pessoa que anda nas grandes cidades do Brasil percebe, é gente morando na rua, né? Uma coisa que eu nunca mais tinha visto, Tereza, que é pessoas. Eu vi outro dia uma senhora com sua filhinha futucando no lixo, sabe? Mexendo no lixo para tirar comida. Então, assim, para mim é triste, imagina para você que trabalhou com essa política pública, né? Eles nem conseguem contestar, né, Sinara, os números, porque é muito crível. Você fala, tem, né, os números variam, tem muita gente me perguntando sobre isso, inclusive, porque em torno de um mês atrás, nós tivemos um relatório que saiu da rede de pesquisadores em soberania e segurança alimentar, que dava conta de que o Brasil tinha 33 milhões de brasileiros em situação de fome, e 65 milhões de brasileiros em insegurança alimentar moderada e grave. Sai agora o número das Nações Unidas, com 15 milhões. Será que tem um errado ou um certo? Na verdade, onde você coloca a régua. Né? O que eu considero fome, o que eu considero insegurança alimentar. Mas quando a gente olha as curvas, isso é importante observar, elas são paralelas. Né? Então, o Brasil, né, segundo esse conceito, né, da rede de pesquisadores em segurança alimentar, cresceu a uma taxa, e o das Nações Unidas da mesma forma. Então, a situação que a gente vem observando é isso que você disse, está na rua. Agora, apesar disso estar sendo noticiado, né, e não foi noticiado quando o Brasil saiu do mapa da fome, aquele mesmo mapinha que você mostrou era o mapa de 2014. Né? Quer dizer, era o mapa. Só que nesse mapa de 2014 o Brasil estava fora. Praticamente não foi estampado em nenhum lugar. Quer dizer, a gente tinha um problema secular no Brasil, histórico, tido como natural. Né? Não, sempre foi assim. Não sempre teve pobreza, sempre teve fome, sempre porque o povo é preguiçoso, ou porque tem seca, ou porque é muito calor. Quer dizer, as explicações de por que o Brasil e alguns outros países eram pobres variavam. Sempre a culpa era do povo ou da natureza. Né? Da povo indolente, né? É o sangue indígena, o sangue negro. Explicações não faltavam para esconder a verdade, né? Que era um modelo excludente, certo? Que não só não conseguia garantir que a população se alimentasse, como era predatório. Né? Então, agora, essas coisas todas estão saltando na nossa frente novamente. Então, quando a gente saiu do mapa da fome, isso acabou não aparecendo. Agora voltou para a imprensa. De fato, a situação é dramática. Se a gente for ver a conta, cenário desses 61 milhões que você estava falando, equivale a uma Inglaterra inteira. Equivale a uma França inteira. Mas fico imaginando dizer, né? Saiu uma manchete na França dizendo: toda a França está em insegurança alimentar, não tem comida suficiente para comer ao longo do dia. Seria, né, um escândalo. E aqui, de certa forma, voltou a ser normalizado. E aí, só para fechar, senão eu fico falando, hein? Me interrompe aí. Não, pode falar à vontade. Só para terminar, de certa forma,
está se naturalizando a fome novamente, não só para... né? Mas escondem essa história de que saiu do mapa da fome, mas também responsabilizam de novo a natureza, que é de culpa de quem? Da pandemia. E não é verdade. Né? Não foi a pandemia, o Brasil já tinha voltado ao mapa da fome, as Nações Unidas deixaram de apresentar o mapa nesse modelo que eles apresentaram agora. A última vez que tinha sido feito foi em 2014. Depois eles pararam de fazer. Então a gente dizia na ocasião, o Brasil está voltando ao mapa da fome, por quê? Por conta do desemprego, por conta do desmonte da CLT, por conta do desmonte dos programas sociais, o fim dos projetos da agricultura familiar. Então tinha uma lista de coisas que depois a gente pode voltar nisso. A gente dizia, tudo isso está sendo desmontado, que foi o que nos tirou do mapa da fome. Então, é claro que o Brasil vai voltar ao mapa da fome. Claro. Não. E não tinha nada para comprovar, porque as Nações Unidas tinham parado de publicar aquele mapinha. Né? Agora está aí exatamente o que a gente dizia que ia acontecer. Infelizmente, né? Eu preferia estar errada. E essa coisa que você fala, assim, que é terrível, né? Na parte da elite brasileira, que criminaliza a pobreza, né? O pobre é o culpado pela própria situação em que se encontra, né? Eles fazem muito isso, né? Ah, é pobre porque não se esforçou. É pobre porque não se esforçou. Nós estamos aí com esse tamanho, né? 1/3 da população brasileira. E se fosse verdade, por que teria sido diferente no período? Né? Porque deixou de ser preguiçoso ou se esforçou muito? Não, sim. Na verdade, você tinha uma inflexão na forma como o Estado brasileiro vinha atuando. Né? Então, quando as Nações Unidas produziam um relatório, em 2014, eu tive a honra de representar o governo brasileiro, quando a gente recebeu esse prêmio, né, de que tinha saído do mapa da fome. Teve um evento na FAO, né, na Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, em Roma. Eu tive, para o meu orgulho, né, a honra de representar o país e receber esse diploma de atingimento de meta. E eles publicaram, o Brasil virou tanto caso de sucesso, que eles publicaram um relatório, né, que, aliás, ele está aqui, deixa eu aproveitar e pegar aqui para mostrar ele para o nosso povo, para não parecer que é só blá, 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 né? É um relatório que eles publicaram aqui em várias línguas, esse aqui comigo é em português, mas tem em inglês, tem em espanhol, não para que os outros países, né, copiassem o Brasil, porque ninguém copia um país, não copia o outro, mas que se inspirasse, né? E eles listavam, né, o que tinha permitido ao Brasil, ou como o Brasil tinha conseguido alterar de forma tão rápida, né? Em 13 anos, porque assim, fica parecendo que se foram também décadas, não é? Em 13 anos, né, você implementa um conjunto de políticas que altera o patamar de subalimentação, de desnutrição da população, de acesso a alimentos. Então, eles listam o quê? Primeira grande questão, o problema do Brasil não era falta de alimentos, ou não era incapacidade de produzir comida, né? O Brasil tem não só terra, sol, conhecimento técnico, né? Temos a Embrapa, temos um conjunto de instituições de pesquisa que são referência no mundo. Quer dizer, nós temos conhecimento, capacidade, força, recursos humanos para produzir alimento, tanto é que produzimos essa quantidade de grãos gigantesca. Então, não é por conta de limites naturais ou de conhecimento que o Brasil que o povo passava fome, era por falta de acesso. Então, o primeiro grande bloco é falta de renda. Né? Como que a gente enfrentou a falta de renda? E todo mundo, é o Bolsa Família. Não é. Política de valorização do salário mínimo. Eu colocaria em primeiro lugar. O salário mínimo, nesses 13 anos do governo Lula e da presidenta Dilma, aumentou 74% acima da inflação. O oposto do que está acontecendo agora, né, Sinara? Você vê, o salário mínimo crescia muito acima do que crescia o preço dos alimentos. Então, quer dizer, com o mesmo salário, você comprava o dobro de comida, quase o dobro de comida. O que está acontecendo agora é o oposto. O preço dos alimentos disparou e o salário está congelado. Né? Segunda grande questão, geração de 20 milhões de empregos formais. Né?
Então, não só gerou empregos, como gerou empregos protegidos, formais. Pode parecer uma questão menor, não, o importante é gerar emprego. Não é. O último relatório que saiu, esse que eu comentei, da Rede de Pesquisadores em Soberania e Segurança Alimentar, mostra que quando a gente compara o trabalhador com carteira assinada e o trabalhador informal, não é o desempregado, né? Quem está com carteira assinada e quem está na informalidade, com emprego precarizado, este precarizado vive 3 vezes mais a situação de fome do que o outro. O que mostra que, na verdade, não é que a pessoa não está trabalhando, trabalha muito, mesmo assim, né, recebe pouco. Então, segunda grande questão que compara os dois, né? Uma é geração de empregos formais, o outro, desemprego, informalidade, precarização, desmonte da CLT, que começou lá com o Temer e foi aprofundado, desmonte das aposentadorias, barragem de entrada nas aposentadorias, pensões e assim por diante. E aí sim, os programas de transferência de renda. Então, isso é um pacote renda. Mas tem outras coisas, né? É um conjunto de políticas. A fome é um fenômeno complexo, tem que ser enfrentado de forma complexa. Não é, vou fazer o auxílio isso ou o auxílio aquilo. Não, é um conjunto de políticas. Compra da agricultura familiar, cisternas, crédito, assistência técnica para o agricultor. Você entra com esse conjunto de ações, saúde, educação, merenda escolar, e com isso você cria um ambiente que nos permitiu sair do mapa da fome de forma multidimensional, que é o nome do texto da FAO, né? O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, um retrato multidimensional. Exatamente. Olha só, deixa eu só comentar aqui que tem um bolsonarista aqui na nossa live falando assim, ó, Edcimar Vieira, pagando a Globo, todo o governo tira o Brasil do mapa da fome. Podemos ver isso hoje, o Lula envolvido com o PCC e nenhuma linha na grande mídia. Olha, Edcimar, você está sendo vítima de fake news, porque quem tira o Brasil do mapa da fome é a ONU. Não tem nada a ver com a Globo, amigo, nada a ver. Aliás, a Globo não nos tirou do mapa da fome quando a gente saiu de verdade, né? Exato, nem deu destaque à notícia. E outra, você está dizendo, então, que agora que o Bolsonaro está colocando dinheiro na Globo, né? Então era para o Brasil ter saído do mapa da fome. Olha que você não faz o menor sentido o que você está falando. E outra coisa, essa história do Lula envolvido com o PCC, o que está saindo, sim, na grande mídia, é que o presidente que vocês elegeram está armando o PCC. As armas que estão sendo encontradas com o PCC são legalizadas, são desses grupos de caça aí, essas licenças de caça que o seu presidente fez. Então, assim, abre o olho aí para as fake news, tá? Aliás, eu vou até entrar nisso agora com a Tereza, porque o presidente atribui a inflação a tudo, né? A tudo, menos a ineficiência do governo dele, né? Ele falou que já culpou a pandemia, ele já culpou a guerra na Ucrânia, ele já culpou várias vezes os governadores, ele culpou as medidas contra a pandemia. Então, assim, ele é presidente e não tem responsabilidade nenhuma, né, Tereza? Incrível isso. Você sabe que tem um dado que, para mim, é o melhor de todos para responder essa situação, porque, de fato, nós não podemos ignorar que a pandemia teve um impacto e acirrou uma situação dramática no Brasil, que já vinha lá do governo Temer, mas que, assim, o Bolsonaro se esforçou bastante para piorar, né, destruindo um conjunto de políticas, né? Então, o quadro piorou muito. Agora, não podemos negar que a pandemia teve um impacto gigantesco no país, na economia e tudo mais. Mas o que aconteceu? Né? Veja bem, saiu uma pesquisa da Gallup, que também não é da Globo, que também não é brasileira, que foi feita em 120 países do mundo, né? E seria difícil o Lula controlar uma pesquisa de 120 países, né? Então, essa pesquisa que foi feita com a mesma metodologia em 120 países no mundo. O que é o resultado dessa pesquisa? Que eu acho que é surpreendente. Que o Brasil se saiu pior no pós-pandemia, então não estamos falando da pandemia, no pós-pandemia, o Brasil se saiu 4 vezes pior do que a média mundial.
Uhum. Então, primeira questão, o Brasil, que é um grande... Porque quando você fala de 120 países, a maioria deles não é produtor de alimentos, não é Sim. exportador de alimentos, não é essa potência natural, né, como que nós temos. Né? Tem país desses 120 que tem dificuldade, que é pobre. Nós conseguimos, você pegar a média dos 120 países, o Brasil é 4 vezes pior do ponto de vista da insegurança alimentar do que os demais. Então, o que na saída da pandemia, né, atualmente, o que mostra, que não só que não foi a pandemia, porque a pandemia impactou todos os países no mundo. Né? Então, para a gente ter saído 4 vezes pior, tem que ter sido alguma coisa pior do que a pandemia, né? Quer dizer, Claro. a própria pandemia no Brasil foi 4 vezes pior do que no resto do mundo, porque pelo mesmo motivo, né? Bolsonaro não, né, ajudou a criar uma. Quando a gente falou da fome evitável, são as mortes evitáveis da pandemia, né? Sim. Morreu gente no mundo todo, né? Principalmente no começo, quando a gente não conhecia o vírus, não conhecia a cura, não conhecia a rota de segurança, né? Então, milhões de mortes evitáveis. Da mesma forma que a fome. A gente teria uma situação de agravamento da situação de insegurança alimentar, mas não precisava ter chegado nesse ponto. Chegou por quê? Inércia desse governo que não tomou as medidas necessárias e havia desmontado o conjunto do Estado brasileiro. Então, você pega a rede de assistência social, por exemplo, foi completamente desorganizada e desmontada. Cortar os recursos. Então, a população pobre, desesperada, que, em geral, bate aonde? Né? Bate na rede de assistência social, pedindo ajuda, tentando se cadastrar, encontra uma rede, né, com menos... Eles cortaram 67% dos recursos da rede de assistência social. Com isso, tem CRAS que fechou, tem equipamento, né, da assistência social que funciona só meio turno. Outro dia tinha uma assistente social colega contando que eles trabalham a porta fechada, porque como eles não podem atender a população, eles trancam, abrem de vez em quando, atende alguns, porque não tem gente, porque não tem equipamento, porque não... Então, assim, a situação é dramática. E as outras áreas também. Então, por que nós não saímos tão pior da pandemia e do ponto de vista da segurança alimentar? Exatamente porque as medidas não foram tomadas. Quando a gente poderia ter se saído 4 vezes melhor, porque o Brasil era um dos poucos países que tinha cadastro organizado, que poderia ter chegado na população rapidamente, que poderia ter garantido que a agricultura familiar, né, levasse comida para a mesa dos brasileiros. Um desastre. Desmontaram tudo, né? Eu sempre. Deixa eu só ler aqui uns comentários para você. Lady Bird, como é bom ver pessoas competentes falando com seriedade sobre os problemas do país. Tomara que Tereza tenha lugar no próximo governo Lula. A Leda Terezinha Reineck fala: vergonha de desgoverno. Rogério Carvalho, governo sem noção, Guedes não sabe o que fazer e dá cabeçada para todos os lados e não soluciona nenhum ponto. E a Eda fala, o desgoverno não fez nada para amenizar as consequências da pandemia, nem durante nem depois. Uma questão que eu sempre falo nas lives, Tereza, é sobre a questão dos estoques reguladores. Né? Eu me lembro, no começo da pandemia, quando a pandemia apareceu, o Vietnã, que é um grande produtor e exportador de arroz, a primeira coisa que fez foi proibir as exportações para garantir que o povo tivesse arroz. Aqui fizeram o contrário, venderam tudo e o preço para fora, né? Venderam tudo para fora e os preços foram lá para cima. Como é que um governo reduz o estoque regulador em plena pandemia, chegando a zero, né? Está praticamente zero hoje o estoque regulador na Conab. Sinara, você sabe que em fevereiro de 2020, portanto, 2 meses antes da pandemia, do primeiro caso no Sim. Brasil, eu participei de uma atividade promovida pela FAO da América Latina, onde estava o governo brasileiro, né? E vários governos aqui da América Latina, né, ministérios da Agricultura
e outros técnicos, pesquisadores, etc. E a FAO alertava em fevereiro de 2020, antes do primeiro caso de pandemia, de que os estoques de alimento no mundo, que as grandes cadeias, né, os grandes circuitos de comercialização de alimentos no mundo teriam impacto. Porque a China, a gente já tinha visto o que estava acontecendo com a China, com a Itália na ocasião, né? E a quebradeira, né, desses circuitos né, internacionais. Então, eles falavam, teremos problemas, os países têm que começar a tomar medidas. Então, assim, não foi assim, a pandemia, levei um susto, não sabia de nada, aí não tem arroz. Não. O Brasil sabia que ia acontecer, sabia do caso do arroz, que foi discutido nesta reunião, né? E o que todos os países, não são países comunistas, né? O que os países, tem alguns grandes produtores de arroz no mundo, que são produtores de arroz e consumidores, que é o caso do Brasil, como é o caso da China, do Vietnã e de vários outros, né? E onde o arroz não só é um item essencial da alimentação, como no caso do brasileiro, ele é o organizador do prato, né? O prato do brasileiro se organiza, de certa forma, em torno do arroz. A hora que você bota o arroz, ele chama aquele feijãozinho, ele chama uma couve, ele chama né, uma saladinha, né? Faz aquele arrumadinho assim, né? Se você põe um miojo, ele não chama um feijãozinho, uma couve, é aquele miojo que se chama salsicha. Então, assim, o arroz, ele faz parte não só da dieta básica do brasileiro, como ele organiza a nossa tradição, nossa cultura. Então, ele é muito importante. Não dá para descuidar. Não é, mas faltou abobrinha. Não, arroz, né? Então, os países que têm no arroz um bem tão importante como é no caso do Brasil, tomaram medidas de soberania e segurança alimentar. Qual é a medida? Desculpem. Qual é a medida? Depende. Os países têm que tomar, depende do quanto você tem, do que você vai produzir, do que tem. Se organizaram, ou estabeleceram cota de exportação, ou proibiram, como o caso que você citou. Então, várias medidas foram tomadas para quê? Para proteger o povo. E o governo no Brasil não só não fez nada, como disse que é errado tomar medidas de controle, parará. Só que não fazer é fazer política pública. Não tomar uma medida quando o preço do arroz está disparando no mercado internacional, né? E fica super competitivo, você está dizendo o quê? Exportadores encham as burras de dinheiro. Esse é o recado. Então, não é que o povo sofreu, né? Alguém no Brasil, o Brasil sofreu. Não, o povo sofreu. Alguns ganharam e ganharam muito dinheiro, estimulados pela ausência de política. Então, a política, por fazer política pública, é tomar medida ou não tomar medida. Não tomar medida também é agir. Né? E nesse caso, de má maneira, né? De má forma, né? Agir depende de quem está falando, né? Se é o povo, se lascou. Mas para os arrozeiros ele fez super bem, que foi o quê? Viabilizou que eles ganhassem uma fortuna. Então, assim como no caso do arroz, eles podiam ter organizado estoques. Não, eles no meio da pandemia botaram os armazéns da Conab à venda. Os armazéns da Conab estão à venda. Então, assim, não é só não fizeram, como não pretendem fazer, ainda pretendem torrar os armazéns. Então, assim, é uma aberração esse governo. E tudo que eles puderem fazer para acelerar o processo, se aproveitar da tragédia, eles vão fazer. O Guedes teve a pachorra de ir num evento da Associação Brasileira de Supermercados e anunciar, não sei se você lembra, depois acabou micando. Ele era aplaudido. Que ia tomar uma medida muito importante com relação à fome, que era mudar a data de validade dos produtos, ou seja, aos pobres, produto vencido. Né? Aí você muda a data de validade. Que horror. Então, e ele ainda falou, Tereza, que ele é aplaudido quando ele vai no supermercado, ele é cumprimentado. Que mentira, né? É uma cara de pau. Duvido que ele tenha coragem de passar na porta do supermercado, só mascarado, né? É verdade. Olha só,
queria entrar na questão do leite, né? Eu fiquei pensando esses dias, quando eu comecei minha carreira, eu estava na faculdade, no governo Sarney, eles fizeram o Vale Leite, né? Que depois, no governo Fernando Henrique, teve o Vale Gás, que são coisas, parece que a gente está voltando para trás, porque vai voltar a ter Vale Leite, já está voltando a ter Vale Gás. A impressão que dá é que a política pública deles é baseada na caridade, né? Eles não querem uma política pública que resolva a fome, eles querem fazer caridade e com chapéu alheio, ou seja, caridade com dinheiro público, né? Essa aprovação da PEC da compra de votos, né? Que é o nome certo, PEC da compra de votos, indica isso, né, Tereza? Que não existe por parte da direita, não só do Bolsonaro, a ideia de resolver o problema da fome, e sim fazer caridade com chapéu alheio. É essa a impressão que eu tenho com essa história de Vale Gás e Vale Leite. Isso não vai resolver. Nesse caso específico dessa PEC do desespero, né, a PEC do Vale Segundo Turno, né? É o vale tudo, né? Eu acho que nem é caridade, é compra de voto mesmo, né? Agora, você está certíssima. O conceito é um conceito de ajuda e não de direito. Isso. Esse é o desmonte, né? Porque assim, o que a gente inaugurou com a Constituição Federal de 88, que eles acham que o Brasil não cabe na Constituição, né? O que nós inauguramos é a ideia do direito. Né? Então, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à assistência social, que não era um dispositivo da política pública e que foi incorporado, né, no Conceito de Seguridade Social na Constituição Federal de 88, e o direito humano à alimentação, que é de 2010. Então, você pega lá o artigo 6º da Constituição, tem lá o conjunto de direitos, e foi incorporado o direito humano à alimentação. O Brasil é um dos países mais avançados do ponto de vista normativo e de políticas públicas, né? Agora, a Constituição para esse governo não vale nada, né? E muito menos as políticas. Mas, assim, voltando ao teu raciocínio, se é direito do cidadão, é dever de alguém. De quem é o dever? Do Estado. Né? Então, não é de um outro cidadão solidário. A ideia da solidariedade durante a pandemia foi uma ideia super importante, porque como não existiam políticas públicas, como o Estado abandonou o povo, né, ao Deus dará, a solidariedade foi o que garantiu, de certa forma, que a gente não tivesse uma situação muito pior. Mas não foi solidariedade do rico, do milionário, bondoso, para o pobre preguiçoso. Não, foi a solidariedade entre iguais. Né? Eu sempre uso uma frase do MST que, quando eu ouvi, assim, descortinou-se. Que eles falam assim, nós não estamos distribuindo o que sobrou, nós estamos dividindo o que nós temos. Né? Que é isso, o vizinho dividia o saco de arroz com né? Então, assim, nós tivemos um processo de solidariedade, aí é outra coisa, não é ajuda, solidariedade, que não resolve os 60 milhões de pessoas. Né? Isso só política pública dá escala e viabiliza uma trajetória de saída dessa tragédia. Agora, eles retornaram a uma ideia, que é uma ideia da década de 40, essa do auxílio isso, auxílio aquilo, que é a ajudinha, né? Então, eu tinha lá, a minha mãe, por exemplo, ela fazia sempre mais comida e guardava aqueles potes de margarina, e ela tinha uma fila de pessoas que tradicionalmente iam lá buscar comida depois do almoço, isso na década de 70, 80, eu lembro dela fazendo isso. Né? Não é isso isso não é direito, né? Isso é um favor, eu dou se eu quiser, quem não quer, né? Então, nós estamos retrocedendo, isso é certíssimo. E esse monte de vale é a desconstrução da política, é a coisa mais ineficiente que nós temos, gera um tipo de relação de poder, né? Ali na porta da igreja, ali na porta da prefeitura, que é diferente de você ter o direito a um cartão que você recebe em casa, não tem ninguém que vai lá te cobrar, certo? Não, aí você tem que buscar o leite. Isso, gente, nós já vimos, o Brasil aprendeu. Clientelismo, né?
o Brasil aprendeu a não distribuir água de caminhão-pipa, construir as cisternas com participação, né, em cooperação com a articulação do semiárido. Então, assim, nós temos uma trajetória. Por isso, inclusive, que eu digo assim, o desmonte foi muito profundo, viu, Sinara? E reconstruir não será trivial. Né? O desmonte foi muito profundo. As pessoas falam, qual vai ser a novidade para o próximo período? Gente, nós temos que reconstruir em outras bases, porque não é a volta a 2003. 2023 tem não só muita coisa piorou, como tem novos desafios, né? A uberização do mercado de trabalho, né? Hoje a população de rua tem famílias na rua, não são mais os pobres tradicionais da rua, né? Se é que a gente pode falar assim. Então, os desafios são gigantescos. Agora, nós temos uma memória do que fizemos e nós temos um aprendizado do setor público de como construir políticas envolvendo União, Estados, municípios, como articular essas políticas, como envolver os gestores. Então, existe toda uma memória e uma capacidade de execução de políticas públicas, e nós já fizemos, sabemos fazer, né? Então, assim, eu tenho muita expectativa de que a gente, apesar da profundidade da tragédia, a gente consiga reverter esse quadro, né? Não só nos apoiando naquilo que a gente já fez, fazendo de novo, como avançando para além, né, enfrentando os atuais desafios, né, da atual década. Exatamente. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Falas da Lucinha fala: como esse homem ainda está fora da cadeia? Pois é. Maria José Rosa Teixeira: meu pai planta uma hortinha e dá verduras para a vizinhança. Também doamos frutas da época, manga e abacate. Em troca, ganhamos acerola. Isso aí, isso é solidariedade, né? Que a Tereza está aí distinguindo do que é política pública, que é outra coisa, a coisa mais abrangente, né? Um dos ganhos do Bolsa Família, que era esse o nome, e espero que volte, né? Esse nome maravilhoso do Bolsa Família. Uma das coisas bacanas do Bolsa Família é que empoderou mulheres, as mulheres recebiam o Bolsa Família, às vezes até montavam uma vendinha, né? Se tornavam independentes. Na verdade, estava ensinando o povo a pescar, o que eles cobram tanto, né? Quando a Tereza fala cisterna ao invés de caminhão-pipa, a mulher recebendo a Bolsa Família, isso é ensinar a pescar, gente. O Anísio Barreto fala: essa Tereza é 10, mulher porreta. Olha só. O Andrés Reis fala: não é um desgoverno, é um governo do desmanche, é intencional, fora Bolsonaro. Também acho que é intencional. Eu queria te perguntar mais uma coisa, que às vezes as pessoas não entendem, eu acho que não entendem o papel social de um gás de cozinha mais barato, né? Porque a tragédia do gás de cozinha custar R$125, e por que era importante que o Lula, os governos petistas, mantinham o preço do gás mais baixo? Eu queria botar uma notícia que está se tornando cada vez mais frequente no Brasil, de Bolsonaro, que é uma mulher, as pessoas que estão morrendo porque não tem dinheiro para comprar gás e morrem. Essa aí foi da semana passada. Mulher morre após cozinhar com álcool e queimar 85% do corpo. Por não conseguir comprar gás, Angélica tentou improvisar e acabou se ferindo. Ela foi hospitalizada, mas não resistiu. Você sabe, Tereza, quando eu vejo esse tipo de notícia, eu vejo como a gente está voltando para o passado, né? Eu me lembro de um filme, não sei se você assistiu o filme sobre o jovem Marx. Está no YouTube, é muito bom, que conta a história do jovem Marx, e logo na abertura eles mostram as pessoas indo coletar madeira para fazer o fogo nas suas casas, e até isso os capitalistas proibiram na época, né? Então essas pessoas acabaram, a cena é dantesca, elas estão colhendo, e a coleta de madeira para fazer fogo foi proibida. Olha que loucura. Isso me vem à cabeça. Parece que a gente está voltando para essa época, né, Tereza? É muito triste. E é dramática essa situação. Não se cozinha, né? Então você acaba levando... As pessoas não têm gás. Olha a consequência. Fora essa que,
né? E não é um caso isolado. Né? Não é um caso isolado. Nós temos tido casos recorrentes de pessoas com queimaduras graves, né? Ou né? Usando lenha, que tem sido recorrente também. Né? E o que acontece? Se a pessoa não consegue cozinhar, o que ela faz? Ela compra biscoito, ela compra bolacha, ela não tem como comer uma comida adequada. Então, você passa a ter uma pessoa que está, ou uma criança, né, que está, um adulto ou uma criança, que está com fome e quando consegue um dinheiro e come uma porcaria. Que é isso que eu estava falando, come um macarrão instantâneo, né? Quando consegue. Fica desnutrida, né? E continua desnutrida, quer dizer, alivia a dor, né, da fome, mas continua com um nível de desnutrição grave, com uma insegurança alimentar grave. Então, você precisa de água para cozinhar, você precisa de energia para cozinhar, né? Por isso que eu estava falando, é um conjunto de ações. No caso do campo brasileiro, por exemplo, quando a gente entrou, imagina um agricultor pobre, que recebeu não tinha água. Né? Então, às vezes, ele conseguia. A mulher te perdia 2, 3 horas por dia buscando água. Passa a ter uma cisterna. E passa a ter luz para todos. Na verdade, isso é um bem de capital. Isso muda o patamar de vida dessa família. Não só a criança poder estudar de noite, né? Você poder ter equipamento dentro de casa. Então, ter uma geladeira. Né? Então, esta situação... E aí, Sinara, para fechar... Eu acho que tem uma questão que é um debate que nós temos que fazer. Né? Porque tem todo um debate no nosso campo, sempre é um debate que puxa para o social. Né? Porque é uma questão de justiça. A indignação de ver uma mulher, né, provavelmente uma mãe, morrer queimada, né? A indignação de ver as famílias sofrendo por não alimentar. Então, tem uma questão de justiça que tinha a ver com aquela ideia que a gente estava falando agora do direito. Né? Então, você defende o direito, né? É uma questão de justiça social. Mas, muito além da questão de justiça social, o buraco que o Brasil se enfiou é ruim para todos. Né? O povo não ter renda e não está comprando comida, não está comprando gás, não está comprando uma roupa, não está comprando um calçado, não comprar uma geladeira, não comprar um fogão, está vendendo fogão velho, né? Eu ontem estava assistindo uma senhora que vendeu um fogão velho por R$14 e comprou a comida. No dia seguinte, ela não tinha nem o fogão, nem a comida. Então, que tristeza, meu Deus. Este Brasil... é ruim para todos. É ruim para o dono da venda, é ruim para o comerciante, é ruim para o dono da rede de supermercados, é ruim para todos. Né? Então, é bom para o Brasil que a gente tenha um país mais igual. É bom para o Brasil que a gente tenha um país onde o povo tenha renda. Nós nunca sairemos desse atoleiro com metade da população ganhando menos de R$400 per capita por dia. Nós vamos continuar esse voo da galinha, né? A professora Maria da Conceição Tavares falava, o Brasil cresce um pouquinho, aí cai. Aí cresce 1%, cai. Cresce 1%, cai. Nós temos que sair desse círculo preso. E só tem um jeito de fazer isso. Reduzindo desigualdade, reduzindo a pobreza. Isso não é só uma questão de justiça, é uma questão de economia sustentável também. Então... eu acho que nós temos que começar a fazer esse debate, para além da justiça, para poder incorporar outros atores, né, acender essa compreensão. Né? No governo Lula, nesses 13 anos, último dado aqui, que o economista adora um dado, né? Nesses 13 anos aqui, estourando meu tempo, nesses 13 anos do nosso governo, sabe que quando começou o governo Lula, entre o começo do governo Lula e o final do governo da presidenta Dilma, 24 milhões de famílias compraram geladeira. Não tinham geladeira e passaram a ter. Não é compraram geladeira nova. Tinham a velha e compraram uma nova. Tinha aquela que batia a porta e agora tem uma bacaninha. Não tinham geladeira e passaram a ter. Passaram a ter por quê? Porque passaram a ter renda, porque passaram a ter energia elétrica. Cidadania, né? Agora, pensa como foi bom para quem vende geladeira.
E para quem produz? E a quantidade de emprego? 24 milhões de geladeiras. Então, essa dinâmica é o que tem que voltar para o Brasil. É por isso que eu não gosto dessa crítica de uma parte da esquerda que o Lula errou pela inclusão, pelo consumo. Gente, isso é cidadania. Tereza, a Suliane Haut está falando aqui, é de agradecer de joelhos Deus permitir ainda convivermos com pessoas esclarecidas como a Sinara Deusa e a Tereza Pleníssima. Obrigada. Pessoal, é muito bacana aqui no chat. Uma última pergunta, já deixo você embora. Qual vai ser a primeira coisa que o governo do Lula, o novo governo do Lula, vai fazer contra essa história de voltar para o mapa da fome? Não vou dizer que ele vai sair imediatamente, né? Mas qual será a primeira medida? Ixi, Sinara, não, essa pergunta primeiro você tem que fazer para ele, né? Trazer ele aqui, que vai ser muito melhor que eu ainda, a gente vai te dar um ibope danado. Tá bom. Mas olha só, não é uma política, eu acho que isso nós vamos ter que entrar com uma frente, melhorar a merenda escolar, porque a merenda escolar está um lixo, aumentar o valor da merenda escolar, recuperar um programa de transferência de renda sustentável, entrar com medidas que nos ajudem a retomar emprego, com investimento público. Então, é um pacote que nós vamos ter desde o começo, iniciar, agora ele tem que ser estrutural, né? Não é isso, vale não sei o quê para depois da manhã, e depois que passa a eleição, acabou, né? Não ter sustentabilidade. Talvez o sentimento da população, né, quando lembra do governo do Lula e Dilma, é esse sentimento de que eles tinham previsibilidade do que ia acontecer. E agora você não sabe. Você vai aumentar, vai ter um vale, aí depois o vale acaba, é até outubro, como é que é? Né? Então, isso é importante. Super obrigada. Querida, muito obrigada aí pela entrevista, tá? Eu sei que você está corrida, que daqui a pouco você tem um outro evento. Um beijo grande e volte sempre, viu? As pessoas adoraram você. Me convida. Estou às ordens. Um abraço, Tereza, gente. Obrigado.